Me chamo Igor Franzotti, bem-vindo ao canal da Franz. Esse é o nosso primeiro vídeo que nós estamos disponibilizando aqui. Nós teremos aqui para frente vários vídeos que quero convidá-los a participar junto com a gente para poder testar a tinta, pintar, dar dicas, enfim, uma série de conteúdos que a gente vai começar a disponibilizar, tá? Hoje aqui nosso primeiro vídeo eu quero convidar vocês, além de conhecer um pouco da tinta, mas também de ver a tinta aplicada. Esse aqui é um sketchbook que eu tenho, esse aqui é o estojinho nosso de 10 cores, aqui eu tenho mais cores da Franz. A gente vai pintar hoje também, eu vou fazer um estudo de uma referência, de uma pintura. Esse é um sketchbook que eu tenho utilizado para poder testar as tintas, tá? Então todo tipo de teste que eu faço, realmente pintando com as tintas, não o teste técnico que a gente faz enquanto está produzindo, pós-produção. Realmente depois, quando a tinta passou por todas as etapas e a gente quer fazer um teste de pintura no papel, tá? Então esse sketchbook é o que eu tenho utilizado para poder fazer as pinturas, testar, ver como é que está acontecendo, como é que as tintas reagem. Ele é um papel, o sketchbook de papel de algodão, 230 gramas, tá? Ele é um papel sketchbook que eu pedi para confeccionar com esse papel de algodão, um papel importado que vem de fora, não é um papel muito comercial que a gente tem por aqui. Então nesse papel eu tenho testado os nossos estudos. Então aqui a gente tem uma série de possibilidades de estudos que eu fiz em plein air, estudos que eu fiz dentro do estúdio, utilizando as cores, as tintas da Franz, tá? Então a principal ideia desse vídeo é convidá-los para conhecer, para participar e a gente até pintar juntos algumas referências, tá? Então aqui a gente vai ser possível de ver alguns efeitos, de ver alguns resultados, granulação, expansão, mistura de cores, tá? Esse é um papel que eu acho bem interessante para pintar, embora não seja de 300 gramas, ele é um papel de algodão que a gente consegue trabalhar bem molhado sobre molhado, mesmo depois de já ter aplicado algumas camadas, tá? Então aqui é o sketchbook que eu uso para esses estudos de maneira muito despretensiosa. Estudos, inclusive, que muitos deles não tem uma referência, né? São estudos feitos de memória mesmo, de cabeça, como esse, por exemplo. Foi um dos primeiros testes que eu fiz pintando com Pens Grey da Franz. Então a gente pode ver com uma qualidade razoável aqui o resultado esses estudos. Esses dois aqui também foram feitos a partir de memória, onde eu às vezes capturo, memorizo algumas cenas, especialmente algumas luzes. Depois eu acho interessante tentar reproduzir isso de cabeça, obviamente ajustando a referência, trazendo algumas outras informações que vão acontecendo ao longo do processo ali que a gente está pintando, tá? Então, aqui acaba sendo consequência desses estudos de memória, referência de memória, né? Então a gente pode ver aqui um trabalho de segunda e terceira camada que utilizei bastante água, pigmento, trabalho mais solto. Aqui também pintando com uma paleta reduzida que eu utilizei, eu acho, umas 3 ou 4 cores para fazer essa composição. A gente pode perceber em alguns momentos aqui a granulação do pigmento. E o papel ele participa também para dar esse efeito de granulação. Aqui é um estudo interessante, a mesma referência com temperaturas diferentes. Aqui eu fiz olhando para a referência exatamente não, né? Muito próximo do que estava propondo a paleta de cor. Uma sombra um pouco mais fria, um céu mais azul, um contraste puxando um pouco para o mais frio. E aqui eu reproduzi a partir de uma vontade realmente de interferir nessa temperatura, esquentar um pouco mais a referência, alterar um pouquinho essas cores. E aí fica, pelo menos para mim, um resultado mais espontâneo, um pouco mais de originalidade, da maneira como eu gosto de pintar.
tá? Ó, aqui mais um estudo de referência do Rio. Isso aqui, na verdade, foi até um estudo que eu tive que fazer para uma pintura maior que eu tô para começar. Então aqui eu fiz primeiro nesse sketchbook utilizando todas essas pinturas com as cores da France. Aqui um Payne's Gray, uma cena de bar, que também eu fiz de cabeça, não tinha uma referência. Eu tinha apenas a vontade de pintar algo com essa composição, esse enquadramento. E é interessante essas pinturas que a gente faz de memória, pelo menos para mim, que à medida que eu vou pintando, eu vou construindo a cena e eu vou trazendo elementos que causam um certo desafio nesse processo, né? A gente vai construindo à medida que vai pintando, algumas coisas dão certo, outras fogem um pouco, e esses imprevistos ocorrem. Eu acho que é interessante aprender a incorporar isso dentro do trabalho, né? Aqui é uma outra cena, essa aqui de uma referência, eu fiz alguns ajustes. Sempre aproximar aqui para que vocês possam ver com um pouco mais de detalhes. A tinta aplicada no papel, que é muito importante. Isso aqui eu acho que é o último estudo. Isso aqui é um estudo também feito a partir de uma imagem de memória. A gente não tem o registro dessa cena. Aqui um céu bem claro. A câmera aqui ela vai ajustando tanto o foco quanto o equilíbrio de branco. À medida que a gente vai ocupando espaço com elementos mais claros, mais escuros, ela vai regulando automaticamente, tá? Então esse é um caderno que eu estou deixando exclusivamente para eu pintar com as cores, com as tintas da France, né? Eu tenho muitos outros estudos perdidos em outros sketchbooks com as tintas da France, mas eu resolvi separar um unicamente para poder utilizar com a France. E aí eu imaginei, falei, bom, vamos lançar o canal do YouTube, vamos preparar conteúdo, eu vou começar a utilizar um sketchbook que eu tenho já com estudos para compartilhar com o pessoal, para ver resultados das pinturas. Então, além de trazer testes de cores novas, fazer testes de misturas, explicar sobre características das tintas, uma série de conteúdos, também pintar, tá? A gente está preparando para receber também convidados para pintar junto com a gente, utilizando as tintas, dando feedback. Então é importante a gente compartilhar o máximo de informação dessas pequenininhas aqui, dessas tintas que a gente tem produzido com muito carinho. Um trabalho duro que a gente tem feito para conseguir chegar a um resultado de qualidade e disponibilizar. Eu tenho aqui quase todas as cores disponíveis hoje da France. Não são todas, são quase todas. E com essa paletinha que eu tenho feito todos esses estudos dentro desse sketchbook, tá? Então, a ideia do canal é poder compartilhar tudo isso e trazer vocês um pouco mais para perto do que vem acontecendo. Aqui, lembrando aqui, aproveitando a oportunidade de mostrar... Peraí que tô achando um pouquinho escuro, deixa eu ver se é possível melhorar um pouquinho a iluminação aqui. Pronto, acho que melhorou um pouco. Oportunidade de mostrar sobre características das tintas. Se vocês observarem, tem algumas aqui brilhando um pouquinho mais, outras mais opacas. A gente idealizou uma tinta que ela fosse mais cremosa, mais longa, consequência de um bom trabalho com mel e com a goma arábica, especialmente o mel, também da glicerina, mas o mel em particular, que dá essa textura. Alguns pigmentos a gente não consegue atingir esse nível de cremosidade. E como a gente respeita muito essas características dos pigmentos, sem fazer muita interferência, outros aditivos, então a gente tem cada cor com a sua característica de textura, de brilho, mas todas elas muito pigmentadas, tá? A gente trabalha com uma quantidade considerável de pigmento, pigmento de qualidade, alguns importados, e nessa mistura com mel, goma arábica, glicerina, a gente tem o resultado dessas tintas com características artesanais, tá? Então a gente vai observar tanto visualmente quanto na aplicação sutis diferenças
de uma cor para outra, tá? Então, importante aproveitar esse momento para explicar isso também. Bom, como eu falei, a gente vai fazer uma pintura. Eu não tenho uma referência, eu vou fazer também uma referência aqui de memória, tá? Deixa eu só molhar um pouquinho as tintas, eu vou borrifar um pouquinho de água, muito pouco. Essas tintas são bem sensíveis à água, não precisa molhar tanto, às vezes só com um pincel molhado já é o suficiente para despertar a tinta seca. Então vamos lá, vou fazer uma cena aqui de um barco. É de memória, mas só que isso aqui é consequência já de cenas que a gente vai guardando, memorizando. E na hora que a gente quer fazer um trabalho, a gente recorre, depois aperta um pouquinho mais aqui o lápis para aparecer. A gente recorre à memória para poder executar. Eu gosto muito desse trabalho, mesmo que não seja de uma cena que a gente viu, né? Eu gosto muito desse trabalho de memória para a gente poder pintar alguma coisa. Isso eu acho que torna quase sempre a pintura um pouco mais leve, mais espontânea, porque fica muito preso às vezes à referência, engessa um pouco o trabalho. A gente não faz uma simplificação da cena, e aqui, como a gente não tem uma referência, força a deixar isso um pouco mais leve, né? Vou botar aqui uma cena aqui atrás de uma vegetação. Vou imaginar essa luz vindo aqui por trás, na direção, iluminando mais essa parte do barco. Ok? Então, até aproximar aqui um pouquinho para poder ver melhor. Bem simplificado. Eu vou pintar numa paleta super reduzida. Vou utilizar aqui o pincel de pelo natural. Esse é o Rembrandt número 8. Quero fazer uma pintura leve, de poucas camadas. Para esse céu aqui, eu estou imaginando trabalhar uma mistura para não deixar tão saturado, um pouquinho de azul de cobalto, um pouquinho de ultramar. Eu vou trazer também um pouquinho de violeta de oxazine para ele quebrar um pouco a saturação do azul. Posso trazer também um pouquinho de burnt sienna. São essas cores basicamente que eu vou utilizar. Porque o burnt sienna diminui um pouco também o valor. Tirei a saturação, tirei o valor para ter esse azul um pouco mais natural. Vou fazer aqui um céu com bastante água. Fazer bem aguado. Trazer até um pouquinho mais de cobalto, porque ficou muito violeta. O violeta de oxazine expande com muita facilidade. Ele é muito pigmentado, um poder de mancha muito forte. Vou trazer também aqui, deixa eu pegar um pouquinho mais de burnt sienna. Para indo fazer esse céu bem aguado, bem manchado. Isso vai dar, depois que secar, especialmente, uma leveza. Ok? Estou trabalhando com bastante água nessa primeira camada. Pra vocês verem um pouquinho melhor o efeito. Quando seca, a gente sabe que perde bastante saturação. Para essa vegetação, eu já tenho aqui um verde misturado com burnt sienna. Esse é o verde de cobalto, com um pouco de burnt sienna. A gente vai ter um verde mais natural. E eu vou mesclar um pouco nessas manchas de verde, um pouco de laranja, para trazer um verde um pouco mais quente.
Aproveitando ainda o papel molhado aqui na parte do céu, isso vai dando uma fusão bem interessante para a pintura, para não ficar aquela vegetação muito marcada. Ó, podem ver expandindo. E aqui eu vou pegar, ó, um pouco mais de trim laranja aqui, eu vou aplicando isso, sobrepondo. E onde está molhado, reparem como a gente vai conseguindo uma fusão bem mais interessante. Um pouquinho aqui de amarelo também, que eu quero, como eu disse, variar muito esse verde. E aqui eu já vou começar a isolar um pouquinho aqui do barco. Eu vou até respingar um pouquinho de água para abrir um pouco de luz no meio dessa vegetação. Um pouquinho mais de verde que eu quero que tenha essa transição de verdes, laranjas, vermelhos nessa vegetação. E eu vou trazer aqui como se fosse uma água mais de rio. Não vai ser tão azulada. Onde reflete um pouco o verde dessa vegetação, dessa matinha que a gente tem aqui. Ó, trabalhando as mesmas cores que eu utilizei no céu, que eu estou utilizando na vegetação, eu vou trazendo aqui para baixo. Para participar dessa cor do rio. Aqui eu vou aguando mais um pouquinho. Eu vou deixar esse barco numa cor um pouco amarelada, então eu vou trazer um pouco também já de uma cor mais quente, como se fosse aqui um pouco do reflexo desse barco. E a gente vai fazendo essa composição, como eu disse, bem aguada. Em cima já começou a secar um pouquinho. O papel facilitou bastante essa fusão. Aproveitando que ainda está um pouco molhado em cima, com azul ultramar e um pouco de verde, um pouquinho talvez do amarelo. Eu quero fazer uma cor com valor bem reduzido para escurecer um pouco mais aqui na margem, perto da água. E vamos aqui para essa primeira cor do nosso barco. Vou trazer um pouco de amarelo, como eu disse, ele vai ser uma cor mais quente, mas ainda uma camada que é a primeira, bem aguada. Sugerindo aqui um pouquinho do reflexo. E tá na parte interna do barco. Como é a primeira camada, a gente faz tudo num único valor. Depois a gente vai ajustando. A luz está vindo aqui de trás, então eu vou ter essa parte aqui mais clara. Perfeito. E onde está totalmente branco aqui, eu vou trazer um pouquinho de azul, bem leve. Para ser essa cor mais clara. Ó, enquanto seca, a gente vai vendo um pouco do efeito, do trabalho da tinta.
Deixa eu aproximar bem que ela vai focar. Ela foca bem essa câmera, a gente consegue ver textura do papel, características dos pigmentos, das cores. Ok. Aqui em cima já está praticamente seco. É um papel mais fino, seca um pouco mais rápido, só 230 gramas. Vou trocar de pincel, um pincel agora de pincel sintético. Esse é o Escuda, número 12, Perla. Pincel que eu acho bem interessante, que eu curto muito. Eu vou começar a projetar um pouquinho aqui de sombra dentro do nosso barco. Um pouquinho de violeta, azul cobalto, burnt siena. E aqui do outro lado já tem uma cor quente que eu vou precisar com violeta. Perdão, com violeta não, com laranja. Pra gente sugerir um pouco da sombra aqui dentro. Dessa parte lateral do barco, onde a gente tem menos luz. Aqui também. E aqui a gente começa a dar um pouco mais de contraste. E a forma ela vai ganhando mais vida nesse jogo de luz e de sombra. Do nosso barco. Aqui era para ter esperado secar mais um pouquinho, mas não tem problema, isso não vai atrapalhar. Eu vou aplicar uma mancha aqui mais azulada ou esverdeada na parte de baixo do barco. E com valor bem reduzido, já que aqui a gente não tem luz, né? Tá nessa lateral. Ok. Aqui atrás também um pouquinho. Que eu preciso tirar o excesso para ficar um pouco mais claro. E eu acho que a gente precisa também de um reflexo e uma sombra um pouco mais fechada aqui, já que nós temos a luz que vem naquela direção. Deixa eu escurecer bem aqui embaixo, para ter um pouco mais de profundidade. Que é onde nesse encaixe do barco com a água, vou reduzir bem o valor. E aqui só buscando escurecer alguns detalhes para dar contraste e profundidade. Vou pegar um pouquinho mais de verde, eu vou começar a fazer as marolinhas aqui nessa água. Isso vai ajudar a dar um pouco a ideia do movimento mesmo e até do reflexo. Repare que eu preservei aqui uma cor mais quente da primeira camada, que é a cor do barco está refletindo. E aqui umas pinceladas mais soltas. Mais espontâneas, só para a gente ter essa sensação do movimento, do reflexo da água. Ok? Nada muito complexo. Só para a gente conseguir ter aqui um tempinho de pintar juntos e a gente ver um pouco do resultado do que essa tinta pode oferecer, como é que ela pode trabalhar. E aqui a gente vai começar já a trabalhar com uma textura mais seca. Eu estou com o mesmo pincel, mas eu quero ter um pouco mais de pigmento e menos água. Para quê? Para que a gente consiga destacar alguns contrastes, a gente consiga diminuir alguns valores, dar um pouco mais de definição em alguns pontos. Especialmente aqui na bordinha do barco. Ok.
papel tá bem enrugado, tá bem molhado. Aqui no pé dessa vegetação eu quero escurecer um pouquinho. Em consequência um pouco da sombra que ela pode provocar nessa água. Aqui eu estou dissolvendo um pouquinho para não ficar tão marcado, só com água. Enquanto seca, eu vou pegar um pincel D'Artagnan Spin da 20, número 7, ponta super fina, que eu vou trabalhar agora sim um pouco de azul ultramar, um pouco do Van Dyck Brown e até mesmo de um Burnt Sienna. Uma textura, reparem aqui, bem mais grossa, quase não escorre. Vou até molhar um pouquinho, ficou bem grosso, para a gente definir aqui algumas cordas, elementos que fazem parte, né, da cena. Aqui eu estou inventando, o que vem na cabeça aqui. Deixa eu pegar um amarelo aqui para dar um pouco mais de vida nesses detalhes nos barcos, que quase sempre é cheio rico de informação, de instrumentação de trabalho, ferramentas. E aí a gente vai botando, aproveitando e tirando um pouco da textura do papel, principalmente nas regiões onde já estão mais secas. Até aproximar aqui para vocês verem um pouco da textura do papel. A gente tem isso mais em evidência. O papel no meio está bem ondulado por conta ainda da umidade. Então aqui a ideia é de vez em quando a gente sentar para promover esses estudos, tirar dúvida, trazer novidade, mostrar pigmentos novos, tintas novas, para que vocês vejam de perto o que a gente vê muito aqui antes de embalar cada tinta dessa. Um pouquinho mais de amarelo aqui só para acender um pouco de reflexo do barco da água. Deixa eu trazer aqui uma coisa interessante. Deixa eu trazer alguma informação aqui. Vase aqui além do papel. São alguns pássaros aqui voando ao longe. E aqui, como eu não esperei secar, deixa eu dar mais profundidade aqui essa lateral. E alguma coisa escrita no barco, né? Geralmente tem um nome, algum número. Aqui eu vou só sugerir. Olha lá. Dá um pouquinho de definição aqui nesses pedaços que sugerem a estrutura da embarcação. Perfeito. A gente pode até sugerir botar alguém aqui. Vamos lá. Como é que a gente colocaria aqui? Uma pessoa mais ou menos aqui dentro do barco. Na parte de sombra. Na cabeça trazer um pouquinho de laranja aqui para acender. Sugerindo que tenha não só uma, mas umas 2 pessoas. Trazer um pouquinho de azul. Com valor bem reduzido, tá? Já que aqui a gente tem uma área de sombra. Vou até, agora que tá secando, eu vou até melhorar um pouco esse contraste aqui dentro do barco. Também um pouquinho aqui, só pra... Estão vendo daí eu
Amplio um pouco, ó, para vocês verem ali esses dois personagens. E aqui eu vou, repare, eu vou dar mais um pouco de sensação de sombra aqui, ó. Que eu vou aí, aumento o contraste, fica mais interessante. A sombra na lateral do barco, já que o sol tá vindo pela parte de trás, né? Aí escureço aqui. Olha lá como é que agora deu muito mais vida à luz quando a gente ajustou essa sombra. Aqui as janelas mais escuras um pouco. Com o escurecer aqui eu dei mais vida à parte que tem luz. Vou aproximar para vocês verem um pouco melhor aqui. Olha lá, tá bem molhado. Então essa é a ideia, a gente conseguir ir além aí da rede social, do Instagram, das fotos, dos vídeos. A gente ter momentos em que a gente possa ter um pouco mais de proximidade e mostrar um pouco do trabalho sendo aplicado, que é o barato, né? A gente vê a tinta no papel, a tinta funcionando, ok? Então, como eu disse no início do vídeo, sempre que tiver lançamento, quando a gente quiser testar algumas misturas, dar algumas dicas, convidar alguns aquarelistas, alguns parceiros que estão junto com a gente nessa jornada, que vão contribuir para esse projeto. A gente vai sempre estar aqui disponibilizando vídeo, às vezes gravado, algumas vezes a transmissão ao vivo, para que vocês vejam o que a gente consegue produzir com as nossas tintas, com as tintas da Franz. Hoje a gente tem aproximadamente 22 cores. A ideia é que a gente consiga chegar já a 30 e poucas cores, 32, 34. A gente está fazendo estudo. Todas elas, tirando o Penn's Gray, são tintas monopigmentadas, não tem ainda linha de misturas, mas a gente já está estudando, já até compartilhamos alguns testes, mostrando um pouco das possibilidades que a gente quer fazer, que a gente quer ter das tintas de misturas, né? Hoje a gente tem um Penn's Gray apenas, que é uma tinta que necessita de uma composição de 2 ou mais pigmentos para poder chegar ao efeito que a gente quer, tá? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E aí não tem jeito, né? Aquele velho scriptzinho, curtir, compartilhar, seguir a gente para ajudar a gente conseguir ter mais participantes e com isso também deixar a gente mais entusiasmado para produzir esses conteúdos, para compartilhar e a gente crescer essa comunidade, amadurecer nosso mercado interno de produção de materiais artísticos, que a gente precisa muito, tá ok? Então, quero agradecer, contribui com a gente, curte aí, deixa seu like, segue a gente e a gente vai conversando e entrando nesse mundo maravilhoso de pintura e de tinta. Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.